Você passou a vida tentando agradar, mudando a forma de falar, ajustando o silêncio, medindo os gestos, escolhendo cada palavra como se fosse uma chave para abrir corações fechados. E ainda assim, apesar de todo esse esforço, muitas vezes se sentiu invisível. Essa é a verdade que quase ninguém tem coragem de admitir. Quanto mais você tenta atrair, mais se afasta de si mesmo. Porque a necessidade tem cheiro, o desejo de aprovação pesa, e a alma humana não se sente atraída por quem busca ser escolhido, mas por quem já se escolheu. Nunca diga isso. Nunca diga: o que eu preciso fazer para que gostem de mim? Porque, ao fazer essa pergunta, você já entregou o seu poder. A atração não se fabrica, se irradia. Não se implora, se encarna. O verdadeiro magnetismo não nasce do esforço, mas da calma. Dessa serenidade de quem não precisa convencer, de quem não compete por atenção, de quem simplesmente está em paz com o que é. O sábio não persegue. O sábio caminha com propósito e sua mera presença é suficiente para fazer o mundo parar por um instante. O que realmente atrai não são as palavras ensaiadas, nem as frases inteligentes, nem os gestos calculados por uma estratégia. O que atrai é a coerência. É a sensação de que, por trás do seu olhar, há domínio e não carência. Que o seu silêncio não é vazio, mas contenção. Que o que você diz tem peso porque não fala por falar. Essa energia é o que o estoicismo chama de temperança. A arte de governar a si mesmo, mesmo em meio à emoção. Pense na calma de quem não busca impressionar, mas compreender. De quem ouve mais do que fala. De quem não teme o silêncio, porque confia na própria presença. Essa pessoa não precisa chamar atenção, ela a recebe sem pedir. Não porque seja superior, mas porque projeta equilíbrio. E em um mundo onde todos competem para serem ouvidos, a serenidade se tornou um luxo. O ruído externo é reflexo do ruído interno. A ansiedade por agradar nasce do medo de não ser suficiente. Mas quando esse medo desaparece, quando você descobre que não precisa de validação para se sentir digno, algo muda dentro de você. Seus gestos ficam mais lentos, sua voz mais firme, seu olhar mais limpo. Você começa a atrair, não porque tenta, mas porque emana uma energia diferente, a de quem não teme perder. Essa é a essência da atração estoica. Marco Aurélio disse sem rodeios: a alma se colore com o tom dos seus pensamentos. Se seus pensamentos giram em torno de ser aceito, você projeta ansiedade. Se giram em torno de viver com virtude, você projeta calma. O verdadeiro encanto nasce do caráter, não do artifício. E o caráter se forma quando você deixa de agir para agradar e começa a agir com autenticidade. A maioria confunde silêncio com fraqueza, pausa com indecisão, humildade com falta de poder. Mas o sábio sabe que o silêncio pode ser uma arma, que a pausa pode dominar uma conversa e que a humildade é a forma mais elegante de autoridade. Por isso, quem domina o impulso de falar impressiona mais do que quem tenta preencher cada espaço com palavras. A atração estoica não tem a ver com técnicas, mas com vibração. Com o tom da sua presença, com a clareza da sua mente, com a tranquilidade com que habita o próprio corpo. Epicteto ensinava: ninguém pode te tornar inferior sem o teu consentimento. Quando você entende isso, para de competir. Não há mais necessidade de provar nada, porque quem conhece o próprio valor não o explica, o vive. Pense na última vez em que esteve diante de alguém que realmente o atraiu. Não foi pelo que disse, mas por como disse. Pelo modo como sustentava o olhar, pela calma nos movimentos, pela sensação de controle em meio à incerteza. Essa é a magia da serenidade. Ela comunica mais do que qualquer discurso. O estoicismo nos ensina que o poder não está em dominar o outro, mas em dominar a si mesmo. O verdadeiro encanto não está em ser desejado, mas em ser respeitado. E o respeito só aparece quando há coerência entre o que você pensa, diz e faz. Nesse equilíbrio silencioso nasce um tipo de magnetismo impossível de fingir. O mundo moderno empurra você para o oposto. Diz que fale mais, que mostre mais,
que explique mais, que exponha suas emoções, que justifique suas intenções, que não deixe espaço para o mistério. Mas a alma não se apaixona pelo excesso, se apaixona pela pausa, pelo mistério que insinua sem revelar, por aquela inteligência que se percebe mesmo quando não é dita. Nunca diga isso. Por que ele não me escreve? Por que ela não me olha? O que eu fiz de errado? Essas perguntas nascem da carência. O sábio não se pergunta por que não o procuram. Pergunta se ele mesmo está se procurando. Porque, quando você se encontra, não precisa ser encontrado. Quando se reconhece, não busca mais reconhecimento. Sêneca escreveu: não há vento favorável para quem não sabe aonde vai. Se você não sabe quem é, vai buscar atenção em todos os portos. Mas quando conhece o seu rumo, o vento deixa de importar. Não existe atração maior do que uma mente em paz consigo mesma, porque transmite direção e a direção é irresistível. A serenidade é a forma mais sutil de poder. Não se nota, mas se sente. Quem a possui, não a anuncia. Ela se revela no olhar, no modo como se move, na maneira como ocupa o espaço sem querer dominá-lo. Essa serenidade não se compra, se cultiva. Não se improvisa, se treina. É o resultado de horas de introspecção, de aprender a estar só, de observar os próprios pensamentos sem lutar com eles. O encanto estoico nasce do domínio emocional, de não se alterar quando não é compreendido, de não insistir quando não é escolhido, de não se justificar quando é julgado. É a arte de manter-se firme sem endurecer, de ser gentil sem se render, de ser claro sem agressividade. Quem consegue isso torna-se um ímã porque representa algo raro, equilíbrio. E é por isso que muitos se confundem com o encanto do sábio. Porque ele não persegue, mas atrai. Não se explica, mas é compreendido. Não promete, mas cumpre. Em um mundo que recompensa o barulho, o seu silêncio é revolução. Este episódio não é sobre técnicas de conquista, mas sobre presença. Sobre aprender a comunicar sem excesso. Conectar-se sem ansiedade. Interessar-se sem manipular. Dominar a própria energia para que seja ela quem fale por você. Porque quem domina sua energia, domina o ambiente. Nas próximas lições, você descobrirá 10 princípios simples, mas poderosos, que transformarão a forma como se relaciona. Não são fórmulas de sedução, são fundamentos de autocontrole. Cada frase, cada pausa, cada limite será uma ferramenta para aprender a atrair a partir do domínio, não da carência. Lembre-se disso antes de continuar. A calma não é passividade, poder. O silêncio não é distância, é sabedoria. A lentidão não é fraqueza, é precisão. Quem domina essas 3 linguagens acalma. O silêncio e a precisão torna-se magnético. Não pelo que diz, mas pelo que representa. Então ouça com atenção, porque o que você vai aprender não é como impressionar o mundo, e sim como deixar de precisar fazê-lo. Porque a alma que não busca mais ser vista brilha sem esforço. Nunca diga isso. Como posso fazer para que me escolham? Diga, em vez disso, como posso me tornar alguém que não precisa ser escolhido para se sentir pleno? E é nessa pergunta que começa a verdadeira atração. Primeiro princípio estoico: a curiosidade genuína. Me conte mais sobre isso. Parece uma frase simples, quase inofensiva, mas dita com calma, pode desarmar qualquer um. Porque num mundo em que todos querem ser ouvidos, quem sabe ouvir se torna inesquecível. A curiosidade genuína não é estratégia, presença. Não busca obter algo, busca compreender. Não quer conquistar, quer conectar. E essa diferença é a linha que separa a manipulação do magnetismo verdadeiro. A alma humana percebe a intenção antes das palavras. Por isso, quando você se interessa de verdade por alguém, essa pessoa sente. Sente que sua atenção não nasce do desejo de impressionar, mas da serenidade de quem não tem pressa. O sábio ouve sem interromper, pergunta sem invadir, observa sem julgar. E essa forma de estar, esse silêncio ativo, cria uma energia impossível de falsificar. Marco Aurélio explicava com uma frase que parece feita para a arte de atrair: quando falares,
Que tuas palavras sejam melhores do que o silêncio. Essa é a chave. A curiosidade genuína não preenche o espaço por ansiedade, mas por significado. Não pergunta para agradar, mas para descobrir. Não se apoia em frases ensaiadas, mas na autenticidade da presença. Mas vivemos tempos em que quase ninguém ouve. Todos esperam a sua vez de falar. Todos pensam na resposta enquanto o outro ainda está falando. Essa impaciência é o ruído que mata a conexão. Porque quando você não ouve, o outro percebe. Sente que você não está ali, que seu interesse é superficial, que seu olhar busca algo além das palavras. O estoicismo ensina a viver no presente, e ouvir é a forma mais prática de fazê-lo. Ouvir sem plano, sem agenda, sem expectativa. Ouvir não para responder, mas para compreender. A curiosidade genuína é a expressão mais elegante do domínio interior, porque exige o que quase ninguém tem: paciência. Sêneca dizia: 2 ouvidos e uma boca, para ouvir o dobro do que se fala. Não é apenas uma regra de educação, é uma estratégia de sabedoria. A pessoa que ouve com atenção transmite calma, porque quem não sente necessidade de interromper, mostra que sua mente está em paz, que não compete, que não precisa se impor. E essa paz se sente, essa energia atrai. A curiosidade genuína também é uma forma de humildade. Admitir que não se sabe tudo, que o outro pode te ensinar algo, que cada conversa é uma oportunidade de aprender. A arrogância quer demonstrar. A sabedoria quer descobrir. Quem pergunta com serenidade projeta a inteligência não a dos livros, mas a inteligência emocional de quem sabe quando calar e quando abrir espaço para o outro. Quando você se aproxima de alguém sem a intenção de obter, muda o equilíbrio da relação, porque deixa de ser uma força que empurra para ser uma presença que acolhe. Não busca ser aceito, apenas observa. E nessa observação serena surge algo que não se compra: a confiança. Confiança não se pede, se inspira. E nasce quando o outro sente que você não está atuando. Pense nas vezes em que alguém realmente te ouviu. Não te interrompeu, não te corrigiu, não te aconselhou. Apenas esteve ali atento, em silêncio. Lembra de como se sentiu? Quase sempre esse tipo de presença deixa a marca. Não porque ofereceu soluções, mas porque te fez sentir visto sem esforço. É isso que a curiosidade genuína provoca. A sensação de ser compreendido sem precisar se explicar. O estoico não ouve para responder, ouve para conhecer a natureza das coisas. E nesse ato, se torna um observador paciente da alma humana. Não precisa falar muito, porque seu olhar já comunica a compreensão. A calma do sábio convida à abertura do outro. E essa abertura é o terreno onde nasce a atração mais duradoura, a emocional. Mas a curiosidade genuína não se finge. A mente ansiosa pergunta para controlar. A mente serena pergunta para aprender. A diferença é imensa. Quando você pergunta com ansiedade, o outro sente que busca a aprovação. Quando pergunta com calma, sente que busca a verdade. O tom da voz, o ritmo dos silêncios, o brilho do olhar, tudo revela sua intenção. Epicteto ensinava que nada é mais poderoso do que conhecer os limites do próprio controle. Ouvir é aceitar esses limites. Você não pode controlar o que o outro sente, mas pode decidir como se aproxima do seu mundo. E aproximar-se com curiosidade genuína é uma forma de respeito. É dizer, sem palavras: me interessa a sua visão, não porque seja igual à minha, mas porque existe. Essa humildade, essa abertura, é uma das formas mais puras de atração. O encanto do sábio não está no discurso, mas na atenção. Porque numa sociedade que premia a exibição, a atenção se tornou rara, e o que é raro torna-se valioso. Quando você ouve com calma, não apenas se destaca, mas desarma. Porque ninguém pode se defender de um silêncio gentil. Ninguém resiste a sentir-se compreendido. Ouvir com curiosidade é também um ato de poder, o poder do domínio. Porque o impulso natural da mente é preencher o vazio. Falar, justificar, adornar. Mas quem domina o silêncio, domina a interação. Sua calma impõe respeito. Seu olhar sem julgamento transmite algo que poucos têm:
segurança interior. Você não precisa ser o mais interessante para atrair. Precisa ser o mais presente. O sábio não controla a conversa, conduz com sutileza. Faz perguntas simples, mas profundas. Deixa espaços para o outro se mostrar. E nesse espaço nasce o vínculo. Não porque forçou, mas porque permitiu. Marco Aurélio entendia. O que ouvimos é opinião, não fato. O que vemos é perspectiva, não verdade. O sábio ouve sabendo que o que escuta é uma visão parcial, não uma ameaça. Por isso, não se defende. Pode ouvir até o que não gosta, sem se abalar. Porque a curiosidade genuína nasce da aceitação, não do julgamento. Quando você pratica esse modo de estar, algo também muda em você. Percebe que as pessoas se abrem mais, confiam mais, te procuram sem saber o motivo. Não é mágica, é energia. Você está praticando a forma mais elevada de atenção. A que não julga nem compete. E essa atenção cria um magnetismo natural, silencioso, irresistível. O estoico sabe que ouvir o outro é ouvir a si mesmo. Porque o que te irrita te mostra teus limites, e o que te comove revela teus valores. Cada diálogo vira um espelho. E quem aprende a se olhar nesses espelhos com calma, se torna mais sábio, mais atraente, mais humano. Então, da próxima vez que conversar com alguém, não tente dizer o certo, tente entender o verdadeiro, pergunte sem pressa. Observe sem medo. Interesse-se não para ser lembrado, mas para lembrar ao outro que ainda há quem saiba ouvir sem esperar nada em troca. Me conte mais sobre isso. Dita com calma, essa frase pode transformar uma conversa em vínculo, uma conexão passageira em respeito, e um encontro qualquer em uma experiência inesquecível. Porque, no fim, a curiosidade genuína não seduz com palavras, mas com presença. E quem domina a presença, domina a arte de atrair sem dizer demais. Segundo o princípio estoico, a honestidade tranquila. Eu não sei. 3 palavras, que muitos temem pronunciar. Num mundo em que todos tentam parecer especialistas, admitir ignorância soa como fracasso. Mas o estoico sabe que dizer, eu não sei, não te torna fraco, te torna livre. Porque quem precisa ter sempre razão vive escravo do julgamento alheio, enquanto o sábio, ao aceitar seus limites, se torna invulnerável. A honestidade tranquila não busca impressionar, busca ser coerente. E essa coerência é magnética. A maioria das pessoas finge certeza para proteger o ego. Temem que a dúvida as torne menos valiosas, menos admiráveis, menos desejáveis. Mas a dúvida, quando assumida com serenidade, é sinal de inteligência. Só quem se conhece profundamente pode reconhecer o que ignora sem perder dignidade. Essa transparência inspira mais respeito do que qualquer discurso cheio de falsa segurança. Epicteto dizia, se queres progredir, aceita ser considerado ignorante. Nessa frase se esconde um poder silencioso, porque quem não teme parecer ignorante se liberta do jogo social das aparências. Deixa de construir uma imagem para agradar e passa a viver com autenticidade. E a autenticidade, no terreno humano, é ouro. A honestidade tranquila não consiste em confessar tudo, nem em expor a alma a qualquer um. Consiste em falar com verdade, sem drama, nem exagero. Dizer o necessário com firmeza e deixar espaço para o silêncio. O sábio não precisa justificar cada palavra, fala com precisão e cala com elegância. Sua sinceridade não é impulsiva, é deliberada. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: jamais te envergonhes de precisar de ajuda. Ser dominado pela vergonha é pior que o erro. A mente estoica entende que não há desonra em não saber. O vergonhoso é fingir que sabe e depois cair por orgulho. Por isso, quando um sábio diz, eu não sei, não perde autoridade, ele a multiplica. Porque sua voz não nasce do ego, mas da verdade. A honestidade tranquila é a forma mais refinada de poder. Não precisa elevar o tom, nem convencer, nem adornar. Comunica com uma clareza que desarma. Quem fala a verdade sem tensão transmite domínio. Porque quem está em paz com sua verdade não precisa defendê-la.
Já o que mente, exagera ou ostenta, vive em alerta. Sua mente gasta energia sustentando uma imagem que não é real. Essa tensão se percebe no olhar, na voz, nos gestos. O corpo não consegue sustentar por muito tempo o peso do engano. Mas quem vive com honestidade se move com leveza. Falar a verdade é descansar. É soltar o fardo do personagem. O encanto do sábio está nisso, na serenidade de quem não representa, de quem não diz o que o outro quer ouvir, mas o que sua consciência aprova. Essa clareza gera respeito até em quem discorda, porque a alma humana reconhece a verdade, mesmo quando não a compartilha. A honestidade tranquila nem sempre agrada, mas sempre deixa marca. Sêneca advertia: nada é mais honroso do que um coração agradecido. Mas poderia ter acrescentado: nada é mais admirável do que uma mente honesta. A gratidão te conecta à vida, à honestidade, a ti mesmo. Quando falas com verdade, até o silêncio que vem depois se torna mais puro. Porque não há dissonância interna, não há ruído. A honestidade tranquila também exige coragem. Não a coragem de quem grita, mas a de quem sustenta sua verdade sem impor lá a ninguém. É fácil dizer a verdade com raiva. O difícil é dizer lá com calma. É fácil ser sincero quando se está ganhando. O admirável é ser sincero quando se teme perder. A serenidade, na verdade, é sinal de domínio emocional. Imagine uma conversa em que alguém tenta te impressionar. Fala demais, exagera, enche o ar de palavras grandes. Agora imagine outra pessoa que ouve, sorri suavemente e responde: não tenho certeza disso. A segunda não compete, não busca sobressair, mas sua presença domina o ambiente. Porque o silêncio que fica depois dessas palavras pesa mais que qualquer discurso. Isso é honestidade tranquila em ação. Não confunda essa calma com passividade ou falta de opinião. O estoico não se cala por medo, se cala por sabedoria. Fala quando suas palavras podem construir, e se cala quando falar só alimentaria o ruído. Essa é a diferença entre quem quer ser ouvido e quem quer contribuir. E essa diferença, quando percebida, gera respeito. Marco Aurélio aconselhava: diz apenas o necessário e faze-o com naturalidade. Essa naturalidade é fruto do domínio. Quando não buscas impressionar, tuas palavras fluem com uma elegância que o ego jamais poderá imitar. Não precisas provar teu valor, tu o incorporas. Ser honesto também significa saber quando não responder. Às vezes, o silêncio é a resposta mais verdadeira. Quando alguém tenta te provocar, manipular ou arrastar para uma conversa sem propósito, o sábio não entra. Não porque falte argumentos, mas porque sabe que o silêncio pode ser mais claro que 1000 explicações. A honestidade tranquila não é dizer toda a verdade, mas a verdade necessária. Saber medi-la exige discernimento, e o discernimento nasce da introspecção. O sábio se pergunta antes de falar: isso nasce do meu ego ou da minha consciência? Se a resposta é o ego, ele se cala. Se é a consciência, fala sem medo. Epicteto ensinava: a palavra é como uma espada, deve ser usada com cuidado. Uma verdade dita com arrogância fere, dita com serenidade ensina. A forma como dizes as coisas define o impacto que causas. Por isso, o tom da tua voz revela mais sobre ti do que o conteúdo. A verdade sem temperança vira agressão. A verdade com calma vira sabedoria. A honestidade tranquila atrai porque é rara. A maioria teme ser sincera por medo de perder a aprovação. Mas quando encontras alguém que não busca agradar, mas ser fiel a si mesmo, sua energia é diferente. Não precisa de adornos, nem filtros, nem estratégias. Sua autenticidade age como um espelho, obrigando os outros a confrontarem suas próprias máscaras. E isso, embora desconfortável, é profundamente atraente. O estoico não se preocupa em parecer interessante, preocupa-se em ser íntegro, porque sabe que o interesse superficial se dissolve, mas a integridade permanece. Sua calma é seu cartão de visita. Sua serenidade, seu magnetismo. Não busca convencer ninguém de seu valor, demonstra-o em cada silêncio, em cada palavra justa,
em cada decisão coerente. Ser honesto num mundo que recompensa a aparência é um ato de rebeldia, mas uma rebeldia silenciosa, elegante, sem ruídos. É olhar nos olhos sem desviar o olhar. É dizer, eu não sei, quando todos competem para parecer sábios. É admitir vulnerabilidade sem drama. É escolher a clareza, mesmo quando dói. E essa coerência não apenas atrai e transforma. Da próxima vez que sentir a tentação de fingir, de exagerar, de adornar para ser aceito, lembra, cada mentira te afasta de ti mesmo. E cada verdade dita com calma te aproxima um pouco mais do teu centro. Não precisa saber tudo para ser respeitado. Precisa ser verdadeiro para ser lembrado. Porque a autenticidade não é uma técnica, é uma frequência. E quando vibras nela, atrais aqueles que também a valorizam. O que finges atrairá o falso. O que és atrairá o real. Dizer, eu não sei, não te torna menor, te torna crível. Te torna humano. E o humano, quando está em paz consigo mesmo, é sempre irresistível. Terceiro princípio estoico. A empatia contida. Deve ter sido difícil. 5 palavras que não prometem soluções, não buscam protagonismo, não tentam brilhar. Apenas reconhecem o peso do outro sem se apropriar dele. Essa é a essência da empatia contida. Acompanhar sem absorver. Compreender sem invadir. Estar presente sem se perder. É a sabedoria de quem entende que a dor do outro não precisa ser reparada apenas vista. Que, às vezes, o mais curativo não é dizer algo brilhante, mas simplesmente sustentar o silêncio com respeito. O mundo está cheio de vozes que querem ter razão, mas quase vazio de presenças que sabem ouvir com o coração quieto. Todos querem aconselhar, mas poucos querem entender. Todos querem ser salvadores, mas quase ninguém quer ser testemunha. A empatia contida não busca salvar o outro, busca honrar seu processo. É o olhar do sábio que, sem palavras, transmite. Não estou aqui para te consertar. Estou aqui para te acompanhar enquanto te reconstróis. Marco Aurélio escreveu: se alguém te faz mal, provavelmente age por ignorância. Entender isso muda tudo, porque a empatia contida não nasce do sentimentalismo, mas da compreensão. Não é condescendência, é lucidez. Quando você consegue ver a ferida por trás da ferida, a reação por trás da ofensa, deixa de julgar e começa a compreender. E quem compreende não reage, responde com serenidade. Mas a empatia contida não é fraqueza. Não se trata de suportar tudo nem de absorver a dor do outro até ficar vazio. Trata-se de manter o seu centro, mesmo quando o outro desaba. É a arte de estar perto sem se perder. Porque, se você se quebra sempre que alguém sofre, sua ajuda deixa de ser presença e se torna peso. O estoico sabe que não pode curar o mundo, mas pode estar presente sem se contaminar. Epicteto ensinava: não são as coisas que perturbam o homem, mas a opinião que ele tem sobre elas. Entender isso também vale para a dor alheia. Você não pode eliminar a carga emocional do outro, mas pode oferecer um olhar diferente, uma calma que contagia. Não através do discurso, mas da energia. O sábio não prega, dá exemplo. Não aconselha a partir do ruído, mas a partir da quietude que emana quando não se sente ameaçado pelo sofrimento do outro. A empatia contida exige maturidade emocional. O impulso do ego é intervir, dizer: eu sei como você se sente. Como se isso fechasse a ferida. Mas não. Fecha. Às vezes, essa frase não aproxima, afasta. Porque, na verdade, você nunca sabe exatamente como o outro se sente. Só pode estar ali, oferecer presença, sustentar. Nesses momentos, a calma vale mais do que qualquer palavra. Sêneca escreveu: o sábio não reclama do destino, ele o aceita. Se você leva essa ideia ao plano emocional, entende que empatia não é sofrer com o outro, mas aceitar que o sofrimento faz parte da jornada humana. Você não é obrigado a resolvê-lo, mas sim a não fugir dele. A empatia contida é segurar o espaço para que o outro se ouça sem sentir julgamento. Há pessoas que buscam atenção e outras que buscam consolo.
Mas no fundo, todos buscam compreensão. Não a compreensão que analisa, mas a que acolhe. A empatia contida é uma forma de acolhimento que não invade. É um olhar que diz: eu te vejo, sem acrescentar, e agora deixa que eu te conserte. E isso, paradoxalmente, é o que mais cura. Quem pratica essa forma de empatia aprende a discernir quando intervir e quando calar. Às vezes, a maior ajuda é o silêncio compartilhado. Outras vezes, uma pergunta simples: do que você precisa agora? Essa pergunta não pressupõe saber, não impõe soluções. É um convite para que o outro entre em contato com seu próprio poder. Porque a verdadeira empatia não infantiliza e empodera. Marco Aurélio entendia isso quando dizia: a alma se fortalece resistindo. Você não pode proteger os outros do próprio crescimento. Intervir demais é roubar deles a chance de se fortalecer. A empatia contida honra essa autonomia. É o equilíbrio perfeito entre compaixão e respeito. E embora pareça simples, é uma das formas mais difíceis de praticar. Porque exige abrir mão do ego do Salvador. Exige aceitar que você pode acompanhar alguém sem ser a razão de sua mudança. Exige soltar o desejo de controlar o resultado. Quem ama com calma não promete curar, promete permanecer. O estoico que pratica a empatia contida não se deixa arrastar pelas emoções do outro, mas também não se endurece diante delas. Mantém uma distância sagrada, suficiente para ver com clareza, justa para não se desconectar. Sabe que a verdadeira conexão não nasce do descontrole, mas do equilíbrio. Epicteto diria que empatia sem controle é compaixão sem virtude, e compaixão sem virtude se torna fardo. Por isso, quando alguém chora diante de você, não é preciso chorar junto para demonstrar compreensão. Às vezes, basta ficar quieto, sustentar o olhar, oferecer a calma que o outro não tem. Essa serenidade pode curar mais do que 1000 conselhos. Pense nas relações em que você tentou ser o salvador. No esforço de entender, saiu drenado. Na tentativa de acalmar o outro, perdeu sua paz. Esse é o limite que a empatia contida ensina a colocar. Acompanhar sem absorver. A dor do outro pode te tocar, mas não deve te possuir. Porque, quando você se torna reflexo do caos, já não pode oferecer serenidade. Sêneca advertia: quem se deixa arrastar pela desgraça do outro, multiplica as desgraças. A compaixão verdadeira não se contagia pelo medo, ela se torna exemplo de domínio. E esse domínio inspira mais do que qualquer palavra. Quando o outro vê que você pode estar ao lado dele sem perder o centro, algo dentro dele começa a se reorganizar. A calma é contagiosa. A empatia contida também tem um lado silencioso que poucos entendem. A capacidade de se retirar sem culpa. Saber quando sua presença deixa de ajudar e passa a sustentar dinâmicas destrutivas. Retirar-se não é abandonar, é confiar que o outro também pode se levantar. O sábio não fica onde já não pode oferecer serenidade, porque sabe que a compaixão sem limites se transforma em sacrifício inútil. Essa forma de empatia, quando dominada, te dá uma autoridade diferente. Você já não precisa falar alto para influenciar. Seu modo de olhar, de ouvir, de permanecer tranquilo, transmite equilíbrio. E o equilíbrio atrai. Não de forma romântica ou superficial, mas profunda. Porque a alma humana se sente segura ao lado de quem não perde o eixo. Marco Aurélio, que conheceu a perda, a traição e a solidão, escreveu: a melhor vingança é não se parecer com quem te feriu. Aplicado à empatia, significa: não respondas ao caos com caos, nem à dor com desespero. Responde com calma. A calma não ignora, sustenta. A calma não nega, ilumina. A calma não salva, inspira. E essa inspiração é a forma mais elevada de atração. Porque o ser humano não busca perfeição, busca refúgio. E quem domina a empatia contida se torna esse refúgio. Um espaço emocional sem julgamento, onde há silêncio, compreensão e presença. Aprender a dizer: entendo que dói, sem acrescentar: vou te dizer como resolver, é um dos maiores sinais de maturidade emocional.
Você não precisa ter respostas, precisa ter calma. A calma é o remédio invisível que todo coração ferido reconhece. O estoico pratica a empatia contida não apenas com os outros, mas consigo mesmo. Trata-se também de observar suas próprias emoções sem exagero. Permitir-se sentir sem dramatizar. Consolar-se sem mentir. Essa é a empatia mais difícil. A que se pratica quando você falha, quando não entende, quando não aguenta mais. A voz interior que não te humilha, mas também não te desculpa, que apenas diz: eu sei que dói, mas você ainda está aqui. A empatia contida é um equilíbrio sutil entre coração e razão. Nem frieza, nem descontrole. Nem indiferença, nem fusão. É o ponto médio onde a humanidade floresce sem perder a ordem. Porque a alma que sabe acompanhar sem se afogar, entender sem absorver e amar sem se perder, não é apenas sábia, é magnética. E, quando você alcança isso, quando sua presença acalma sem precisar falar, descobre a essência do encanto estoico. Que o domínio emocional não repele, a emoção o eleva. Que a calma não esfria, o amor o amadurece. E que a empatia, quando contida, não se apaga, ela se transforma em luz. Quarto princípio estoico: o silêncio com propósito. Há silêncios que ferem e silêncios que curam. Silêncios que destroem a confiança e silêncios que constroem respeito. O silêncio não é ausência de palavras, é presença de domínio. O que diferencia um do outro não é o volume, mas a intenção. Porque quem se cala por medo se encolhe, mas quem se cala por sabedoria se eleva. O silêncio com propósito é uma forma de poder invisível. Quem domina o impulso de falar, domina também a percepção que os outros têm dele. Vivemos num tempo em que tudo é dito, em que o ruído parece sinônimo de existência. Fala-se sem pensar, opina-se sem compreender, reage-se sem respirar. E em meio a tanto barulho, o silêncio tornou-se um ato de rebeldia. O estoico entende isso. A mente que não precisa preencher o ar com palavras, transmite algo que o mundo moderno esqueceu: a autoridade interior. Marco Aurélio escreveu com a serenidade de quem conhece a própria força: não digas tudo o que pensas, mas pensa tudo o que dizes. Esse é o princípio do silêncio com propósito. Não é mutismo, nem indiferença à estratégia emocional. O sábio não fala para vencer, fala para contribuir. Não se cala por fraqueza, mas por respeito à própria energia. E nesse equilíbrio silencioso nasce uma forma de magnetismo que não se fabrica. O silêncio com propósito não é retraimento, é consciência. É a arte de medir as palavras e deixar que o ar entre elas comunique o que a voz não precisa dizer. Porque quando alguém domina a pausa, quando não reage à provocação, quando escolhe esperar antes de responder, sua presença se torna imprevisível. E o imprevisível é poder. Epicteto ensinava aos discípulos que a mente devia ser como uma fortaleza. Nada entra nem sai sem permissão. Essa é a base do silêncio com propósito. Não se trata apenas de não falar, mas de decidir o que merece tua palavra. Falar menos não te torna misterioso, te torna seletivo. E nessa seleção consciente, projetas algo raro: controle. Sêneca, com sua lucidez habitual, dizia que falar demais é sinal de fraqueza. O sábio fala pouco e com precisão. Nessa frase está uma verdade profunda. As palavras em excesso tentam compensar o que o caráter não sustenta. Quando tua presença tem peso, não precisas explicar tanto. Teus silêncios passam a dizer o que teus lábios já não precisam pronunciar. Mas o silêncio com propósito não é uma máscara. Não se trata de fingir calma, nem de usar o silêncio como manipulação. Trata-se de habitar, de compreender, de reconhecer seu valor como espaço onde a alma respira e o pensamento se organiza. É o silêncio que precede uma resposta inteligente, não o que pune ou intimida. Muitos confundem o silêncio com distância, mas o sábio sabe que pode ser conexão. Porque quando te calas com calma, o outro se sente ouvido. Quando não interrompes, dás espaço para que a verdade surja sozinha.
Quando não respondes imediatamente, ensinas que nem tudo merece reação instantânea. Essa pausa não é frieza, é respeito. Por ti, pelo outro, pelo momento, pensa em quantas vezes uma palavra a mais arruinou o que o silêncio já havia resolvido. Em quantas ocasiões disseste algo por impulso e depois te arrependeste. O silêncio bem usado te salva do arrependimento, mas exige treino. A mente não suporta o vazio, quer preenchê-lo. O sábio pratica a desconfortável arte de não falar até que ela deixe de ser desconforto e se torne poder. Epicteto insistia: aprende primeiro a calar-te. Depois, se necessário, aprende a falar. Essa ordem não é casual. O domínio da língua vem do domínio da mente. Quem não sabe calar, não sabe pensar. E quem não sabe pensar, acaba falando pelo ego, não pela consciência. O silêncio com propósito começa no pensamento. Quando escolhes o que vale a pena expressar e o que deve permanecer em ti para amadurecer. Marco Aurélio também advertia que o homem forte é aquele que domina sua palavra antes que ela o domine. E esse domínio não se prova em grandes discursos, mas nos pequenos momentos diários, quando decides não responder à provocação, quando escolhes não entrar numa discussão inútil, quando preferes observar em vez de explicar. É nesses instantes que tua sabedoria se mede. Há um tipo de presença que só o silêncio pode dar. É a autoridade tranquila de quem não precisa insistir. A pessoa que guarda silêncio enquanto os outros se agitam cria um contraste tão poderoso que muda todo o ambiente. A calma é contagiosa. Mas esse tipo de silêncio não nasce da repressão, e sim da compreensão. Não te calas porque não podes falar, te calas porque sabes que falar agora seria desperdiçar energia. O silêncio, com propósito, também revela maturidade emocional. O imaturo reage, o maduro responde, e às vezes nem isso. Entende que o tempo é o melhor argumento, que as ações dizem mais do que qualquer palavra, que a verdade não precisa de defesa imediata, porque se sustenta sozinha. Sêneca recomendava não discutir com quem busca vitória, e sim com quem busca verdade. Nessa frase está resumida toda a arte do silêncio sábio, porque quem discute com o tolo acaba se tornando um. O sábio prefere a paz à razão, e seu silêncio não é rendição, é triunfo interior. Não precisa provar nada, porque já venceu ao conservar a calma. Há silêncios que ferem e outros que curam. O estoico aprende a distingui-los. Sabe quando o silêncio é fuga e quando é força. Quando se cala por medo, perde. Quando se cala por escolha, se eleva. Essa diferença se sente, porque o silêncio do medo encolhe, o do domínio expande. O poder do silêncio também está na sua capacidade de revelar. Quando te calas, observas. E quando observas, vês o que o ruído não deixa ver. As intenções ocultas, os padrões do outro, as verdades nas entrelinhas. O silêncio se torna um espelho onde os outros se refletem sem perceber. E o que descobres nesse reflexo não só te protege e te ilumina, mas o silêncio não é apenas para os outros. É também um espaço para ti. O estoico entende que dentro desse silêncio habita seu diálogo mais importante, o que mantém consigo mesmo. Cada dia, alguns minutos de silêncio bastam para alinhar a alma. Não é meditação decorativa, é reparação espiritual. É o momento em que deixas de falar contigo desde o medo e começas a te ouvir desde a calma. Epicteto dizia que a tranquilidade não depende do ruído externo, mas da quietude interior. Praticar o silêncio com propósito é construir essa quietude de dentro para fora. Não importa se há caos lá fora, o que importa é se dentro de ti há um espaço onde o ruído não entra. O silêncio com propósito é esse refúgio. O encanto de quem domina o próprio silêncio é incomparável, porque comunica mistério sem fingimento. Sua calma intriga, seu olhar sustenta, sua presença impõe sem esforço. Não precisa elevar a voz, sua energia já preenche o ambiente. E essa energia não se finge, se treina. Cada pausa que escolhes, cada reação que contens, cada palavra que decides não dizer fortalece teu poder invisível. Marco Aurélio afirmava que tudo o que não melhora o silêncio é melhor calar. Essa é a medida da sabedoria.
Cada palavra que pronuncias deve ter um propósito: construir, esclarecer ou consolar. Se não cumpre isso, o silêncio é a melhor resposta. E quem aprende a viver sob esse princípio deixa de temer as pausas, porque entende que nelas também há comunicação. O silêncio com propósito não se impõe, se contagia. Quando o praticas, as pessoas ao teu redor começam a falar diferente, a baixar o tom, a respirar mais devagar. Tua calma organiza. Tua presença cria ritmo. Porque o silêncio, quando nasce da consciência, tem o poder de harmonizar tudo o que toca. Nem todos entenderão teu silêncio. Alguns o chamarão de frieza, outros de indiferença. Mas o sábio não precisa ser compreendido, apenas respeitado. E o respeito sempre chega, cedo ou tarde, a quem não se trai por falar demais. Praticar o silêncio com propósito não significa se afastar do mundo, mas aprender a habitar-lo sem se deixar consumir por seu ruído. Significa escolher quando falar, como falar e, o mais importante, quando não dizer nada. Significa confiar que teu valor não se mede pela quantidade de palavras, mas pela qualidade da tua presença. Porque quem domina o silêncio não se torna invisível, torna-se inesquecível. E esse é o poder mais perigoso que uma alma tranquila pode ter: o de atrair sem pronunciar uma única palavra. Quinto princípio estoico: o apreço sincero. Eu valorizo isso em você. Poucas frases têm tanta força quando ditas com calma. Não é bajulação, nem estratégia, nem moeda para comprar afeto. É uma verdade pronunciada com elegância e medida, sem esperar nada em troca. O apreço sincero não nasce do desejo de agradar, mas da arte de observar. E quem sabe observar com gratidão não apenas reconhece a beleza do outro, mas também revela a própria. O mundo atual confunde elogio com manipulação. Elogia-se para receber, reconhece-se para agradar, admira-se para se aproximar. Mas o sábio não usa o reconhecimento como ferramenta de conquista, usa-o como expressão de virtude. Marco Aurélio escreveu: quando alguém agir bem, lembra-te de reconhecer-lo imediatamente. Não para obter algo, mas para manter tua alma livre da inveja. Porque o apreço genuíno não apenas ilumina o outro, purifica tua mente. Quando admiras com serenidade, não estás cedendo poder, estás compartilhando abundância. Reconhecer o mérito do outro sem sentir-se menor é sinal de maturidade. Porque a alma insegura compete, mas a alma forte celebra. E essa celebração, quando é pura, cria uma conexão que dispensa palavras. Quem recebe teu reconhecimento sente a autenticidade no tom da tua voz, no teu olhar, na tua pausa. Não percebe desejo nem cálculo, mas calma. Epicteto ensinava que o sábio não teme admirar, porque a virtude é um reflexo compartilhado. O que reconheces no outro também vive em ti. E quando fazes sem comparação, te expandes. A admiração sincera é um espelho nobre. Não te diminui, te recorda do que és capaz. O apreço sincero também tem ritmo. Não se lança como uma flor ao vento, oferece-se como um gesto preciso, intencional. A voz do sábio não adula, afirma. Não exagera, destaca o essencial. Porque o elogio vazio se dissolve no ruído, mas o que nasce da observação deixa marca. Eu valorizo isso em você, é mais poderoso que qualquer discurso, porque não busca controlar, apenas reconhecer. Sêneca dizia que a gratidão é a memória do coração. Quando praticas o apreço, exercitas essa memória. Treinas tua mente para ver o que funciona, não apenas o que falta. E esse olhar transforma não só teus vínculos, mas também tua forma de estar no mundo. A calma começa a brotar da gratidão, não da ausência de problemas. O apreço sincero também organiza as relações. Quem sabe agradecer não precisa exigir. Quem sabe reconhecer não busca competir. E quem vê o valor no outro sem sentir-se ameaçado vive em liberdade. Já quem não consegue admirar se aprisiona na comparação constante. A mente que não aprecia se envenena com ressentimento. O estoico sabe que a verdadeira grandeza não se mede pelo que se recebe, mas pelo que se reconhece. Numa conversa, um gesto de apreço pode mudar todo o tom do encontro.
Pode desfazer a tensão, abrir espaço para a autenticidade e gerar um vínculo real. Porque a alma humana não resiste a ser vista com respeito. Mas para que o apreço seja real, deve ser seletivo. Nem tudo merece tua admiração. O sábio não elogia o superficial, nem aplaude o aparente. Reconhece o que é verdadeiro, não o que é popular. A admiração sem discernimento é apenas mais ruído. O apreço sincero, em contrapartida, é silencioso, quase invisível. Nota-se mais no olhar do que nas palavras. Marco Aurélio praticava um ritual simples. Todas as noites escrevia 3 coisas que havia apreciado durante o dia. Não apenas sobre pessoas, mas sobre a vida. Um nascer do sol, o gesto de um soldado, a forma como alguém resolvia um problema. Era seu exercício de gratidão estoica, seu modo de treinar a mente para enxergar o bem sem negar o difícil. E essa prática, repetida, mantinha sua alma clara até mesmo na adversidade. O apreço sincero não busca recompensa. O ato em si já é recompensa. Porque, cada vez que reconheces a virtude no outro, tua mente se alinha a ela. Conectas-te com a beleza do caráter, com a nobreza da ação, com a serenidade do exemplo. E o que contemplas com admiração acaba te moldando. Epicteto afirmava que não podes ser livre se não sabes a quem admirar. Porque admirar corretamente é escolher teus modelos de vida. É orientar tua bússola moral para o que eleva, não para o que apenas brilha. A admiração errada confunde. A sincera constrói. Por isso o sábio não idolatra, respeita. Não idealiza, aprende. Não copia, observa e transforma. O apreço sincero também tem uma virtude secreta. Fortalece o silêncio. Quando admira sem precisar anunciar, tua presença se torna mais profunda. Não precisas proclamar teus sentimentos. Basta a energia com que olhas. As pessoas percebem quando o teu reconhecimento é real, porque não vem envolto em desejo. É simples, limpo, quase espiritual. Sêneca advertia que nenhum bem é agradável se possuído sem companhia. O apreço sincero é essa companhia invisível entre almas que se reconhecem. Não importa se falam pouco. A conexão está na compreensão silenciosa do que é valioso. 2 pessoas que se apreciam com calma não precisam se validar, apenas coexistem. Mas o apreço sincero também deve incluir-te. Não podes ver o valor nos outros se não reconheces o teu. Apreciar-se não é vaidade, é justiça. É olhar tua história com a mesma compaixão com que olharias a de alguém que admiras. É agradecer-te por ter suportado tuas próprias tormentas. O sábio não se elogia, mas também não se despreza. Seu apreço por si mesmo é discreto, porém inquebrantável. Quando aprendes a apreciar-te, o elogio dos outros deixa de ser combustível. Já não precisas dele para validar tua existência, porque tua gratidão interior basta. Esse equilíbrio muda tuas relações. Deixas de buscar reconhecimento e passas a oferecer. Deixas de medir o que recebes e passas a valorizar o que dás. Essa é a alquimia do apreço sincero. Transformar necessidade em abundância. Pensa na energia que surge quando alguém te diz algo bom, sem exagero e sem esperar nada. É diferente. Te acalma, te inspira. Faz com que te sintas visto sem te sentires analisado. Esse é o tipo de admiração que o mundo precisa. Aqui não pesa, aqui não cobra, aqui simplesmente ilumina. O estoico não teme reconhecer a virtude nem mesmo em seus adversários, porque sabe que isso não o enfraquece, o engrandece. Admirar o que é justo, nobre ou sábio, mesmo em quem não te agrada, é prova de domínio. Significa que teus juízos não dependem de tuas emoções, mas da tua razão. E essa imparcialidade é a base da serenidade. Marco Aurélio praticava isso com rigor. Em seus escritos, agradecia as virtudes de seus mestres e até dos que o criticavam. Via ensinamento até na oposição. Essa amplitude mental é a essência do apreço sincero. Ver luz onde outros só veem competição. A alma que vive em gratidão não pode ser manipulada, porque a gratidão neutraliza a inveja, o ressentimento e o medo.
É impossível ser grato e miserável ao mesmo tempo. A mente agradecida não persegue e atrai. Não exige, inspira. Não reclama, compreende. Por isso, a gratidão é uma forma silenciosa de inteligência. O apreço sincero, quando se torna hábito, transforma tua presença em refúgio. Quem cruza teu caminho sente alívio, não tensão. Porque tua energia não pede, oferece. E oferecer com calma é uma das formas mais puras do amor estoico. Não o amor que quer possuir, mas o que celebra a existência do outro tal como é. Quando dizes, eu valorizo isso em você com a alma, não elogias, abençoas. Nomeias o que muitos não têm coragem de ver. E nesse ato discreto, devolves ao mundo algo que o ego esqueceu. A humildade do reconhecimento. Porque o apreço sincero não é técnica para agradar, é filosofia de vida. É lembrar que a grandeza se multiplica quando é compartilhada, que o respeito cresce quando é expresso, e que admirar com serenidade é uma forma de sabedoria em movimento. O sábio não teme o brilho alheio, sabe que a luz não se apaga ao refletir, mas se expande. E quando aprendes a admirar sem sentir-te menor, a elogiar sem intenção, a reconhecer sem esperar, tua presença se torna magnética. Porque num mundo onde todos pedem, tu ofereces. E o que é oferecido com calma sempre retorna multiplicado. Sexto princípio estoico. Os limites elegantes. Prefiro não falar sobre isso. Essa frase, tão simples, contém uma das formas mais refinadas de poder. Porque quem sabe dizer, lá sem culpa, sem tensão e sem desculpas, conquistou uma das virtudes mais difíceis da alma. O domínio do próprio espaço. Os limites elegantes não são muros, são molduras. Não se erguem para excluir, mas para proteger a harmonia interior. E num mundo onde todos buscam acesso ilimitado à tua mente, ao teu tempo e à tua energia, estabelecer limites com serenidade tornou-se um ato de sabedoria radical. O estoico entende que nem tudo merece resposta e nem toda pergunta precisa ser respondida. Que a calma não consiste em aceitar tudo, mas em saber dizer não sem perder a compostura. Porque o limite não é rejeição, é autoconhecimento. Marco Aurélio dizia com a precisão de quem entendia o equilíbrio: sê como o promontório contra o qual se quebram as ondas. Ele não dizia para deter o mar, mas para resistir sem se dissolver. Essa é a essência do limite elegante. Manter-se firme sem perder a forma. Dizer não pode parecer um gesto pequeno, mas na verdade é uma declaração filosófica. Significa: conheço minha capacidade, valorizo minha energia e não sacrificarei minha paz para agradar a quem não entende meu ritmo. Significa que deixaste de viver em função da aprovação alheia, que tua calma vale mais do que tua reputação. Epicteto ensinava que quem não pode negar a si mesmo será escravo dos outros. Colocar limites não é egoísmo, é liberdade. É lembrar que tua atenção é um recurso finito e sagrado. Cada vez que a entregas sem discernimento, te afastas um pouco de ti. Mas quando aprendes a direcionar, lá, teu mundo interior se organiza, e essa ordem se percebe. Na tua voz, na tua postura, na forma como olhas sem medo e falas sem ansiedade. Os limites elegantes não se impõem com dureza, expressam-se com serenidade. A força que nasce do controle não precisa de volume. Dizer, prefiro não falar sobre isso, sem justificar nem ofender, é demonstração de maestria emocional. É o equilíbrio entre a firmeza do caráter e a suavidade do trato. Não buscas dominar, buscas preservar. E nesse gesto discreto, tornas-te respeitável. Sêneca advertia que nem tudo o que se oferece deve ser aceito. O sábio não teme decepcionar quem exige o que ele não pode dar, porque sabe que agradar a todos é trair-se. Os limites elegantes não se traçam contra os outros, mas a favor da tua integridade. São um lembrete de que não precisas explicar tudo, nem justificar cada decisão. O respeito não se implora, se projeta. Há uma falsa ideia de que amar é permitir tudo, mas o amor sem limites vira servidão. O estoico ama a partir da liberdade, não da fusão. Entende que dar sem medida não é virtude, é perda.
E proteger teu espaço não é fechar o coração, mas mantê-lo limpo de ressentimento. Quem dá sem controle acaba esgotado. Quem impõe limites com elegância continua podendo dar sem se esvaziar. O limite elegante também se aplica ao diálogo. Não precisas entrar em toda conversa, nem participar de cada conflito. A maioria dos debates não busca compreensão, mas validação. E o sábio não se presta a isso. Epicteto aconselhava evitar discussões onde a verdade não é o objetivo, mas a vitória. Porque nesse terreno, mesmo que ganhes, perdes. O limite na palavra também é uma forma de temperança. Praticar limites elegantes não significa isolar-se. Significa escolher de onde compartilhas. Nem tudo o que sentes precisa ser exposto, nem toda a proximidade é saudável. O sábio se mostra sem se derramar. Fala com clareza, mas não com excesso. A transparência sem prudência se transforma em vulnerabilidade desnecessária. E a alma estoica não teme se mostrar, mas escolhe fazê-lo apenas diante de quem sabe guardar o silêncio que a protege. Marco Aurélio compreendia profundamente. A tranquilidade vem de não depender do que não podes controlar. Teus limites são a fronteira entre o que podes e o que não podes gerir. Não podes controlar as expectativas dos outros, mas podes decidir o quanto delas entra na tua mente. Não podes evitar que te questionem, mas podes decidir se essa opinião entra ou fica do lado de fora. Esse filtro é o que diferencia a serenidade do caos. Colocar limites não é ato frio, é ato de amor, porque te permite conservar tua energia para oferecer-la de forma mais pura. Quando dizes não ao que te drena, estás dizendo sim ao que te constrói. E essa coerência se sente. As pessoas podem não entender no início, mas acabam respeitando. Porque o respeito nasce do exemplo, não da explicação. Epicteto comparava a mente a um jardim. Se não vigias quem entra, o que florescia logo murcha. Teus limites são a cerca que protege tua serenidade da invasão do ruído alheio. Não precisas de um muro alto, basta um portão claro. Nem todos devem passar. Alguns só devem ser vistos de longe. E isso não te faz cruel, te faz sábio. Os limites elegantes também dizem respeito ao tempo. Saber quando se retirar de uma conversa, de uma relação, de uma ideia. O sábio não teme deixar espaços vazios, sabe que a ausência pode ser mais digna que a insistência. Às vezes, o gesto mais poderoso não é ficar, mas ir embora sem ressentimento. E fazer isso em silêncio. Sêneca dizia: quem muito promete, muito se amarra. Os limites elegantes também consistem em prometer menos e cumprir melhor. Em não te sobrecarregares com compromissos que apenas alimentam o ego de ser necessário. Porque cada vez que dizes sim a algo que não queres, estás dizendo não à tua própria paz. A integridade começa com a coragem de escolher com honestidade. Não precisas defender teus limites, apenas vivê-los. As pessoas que não respeitam teu não são as mesmas que se beneficiavam do teu sim sem gratidão. Não deves convencê-las, apenas lembrar que nem todos estão prontos para tua calma. E está tudo bem. A elegância do limite está na ausência de drama. Em olhar serenamente e dizer: isso não me serve, e está bem. Marco Aurélio ensinava que a melhor vingança é não se parecer com quem te feriu. No contexto dos limites, isso significa que não precisas levantar a voz nem responder na mesma intensidade. Tua dignidade não depende de o outro entender, mas de tu não perderes o controle. Cada limite posto com calma é uma declaração silenciosa de força. O limite elegante também é lição para ti. Não se trata apenas de dizer não aos outros, mas a ti mesmo. Não aos pensamentos obsessivos, não à autocrítica destrutiva, não à culpa inútil. O domínio começa dentro. Não podes exigir respeito se não te respeitas no teu diálogo interno. O limite mais importante é aquele que traças diante da tua mente quando ela tenta sabotar-te. Praticar limites elegantes é um caminho, não uma técnica. No início, dói. Sentirás culpa por não agradar, por não responder, por não explicar.
Mas cada vez que permaneces firme na calma, a culpa se transforma em respeito. E o respeito em liberdade. Esse é o preço de viver em coerência. Menos aprovação externa, mais paz interna. Epicteto tinha razão ao dizer que nenhum homem é livre se não governa a si mesmo. Os limites, elegantes, são a expressão prática desse governo. Não manda sobre os outros, manda sobre teu espaço. E nesse autodomínio silencioso está a semente de toda grandeza. Porque o sábio não teme fechar uma porta. Sabe que o que é dele não precisa ser forçado. Que o que deve ficar, fica mesmo sem ser retido. E que o que parte, abre espaço para o que deve chegar. Dizer, prefiro não falar sobre isso, não é evasão, é afirmação de liberdade. É a calma de quem já não precisa provar nada. De quem compreendeu que a dignidade se sustenta melhor no silêncio do que na explicação. E quando chegas a esse ponto, quando teus limites já não nascem do medo, mas da clareza, descobres algo profundo. Colocar limites não afasta as pessoas, apenas afasta quem nunca soube se aproximar com respeito. E o que fica, o que permanece, é o que realmente vale. 7º princípio estoico. A pausa estratégica. Vou pensar sobre isso. 3 palavras que, bem usadas, revelam mais força do que qualquer resposta imediata. Porque quem sabe parar antes de falar, decidir ou reagir, demonstra um domínio que poucos possuem. A pausa estratégica não é indecisão, é sabedoria em movimento. É o momento invisível, em que a alma consulta a razão antes de ceder ao impulso. E é nesse espaço de silêncio refletido que se decide grande parte do destino de uma pessoa. Vivemos numa era de urgência constante. Tudo precisa ser resolvido agora. Tudo deve ser respondido em segundos. Tudo parece ter prazo de validade emocional. Mas o sábio sabe que o tempo é aliado, não inimigo. Que a pressa pertence ao medo e a calma pertence ao domínio. Quando alguém diz, pensa rápido, o estoico sorri em silêncio, porque entende que o que é valioso resiste à espera. Epicteto ensinava que quem se apressa tropeça no próprio impulso. Não há pior conselheiro do que a ansiedade. Por isso, a pausa não é perda de tempo, é investimento em clareza. É o ato de afirmar, não serei escravo do instante. A mente estoica sabe que toda emoção intensa, desejo, raiva ou entusiasmo distorce a percepção. O que hoje parece urgente, amanhã se dissolve. O que hoje parece indispensável, amanhã revela sua trivialidade. Marco Aurélio sabia disso. Dá-te um momento antes de reagir. Pergunta se o que te perturba ainda será importante amanhã. Essa é a essência da pausa estratégica. Não é frieza, é sabedoria aplicada. É compreender que a vida não se vence correndo, mas discernindo. Há uma elegância invisível em quem não se apressa. Sua calma desconcerta. Seu silêncio provoca. Porque o mundo está acostumado à resposta imediata, à validação constante. Quando alguém diz, vou pensar sobre isso, muda o ritmo do jogo. Recupera o controle do tempo. E no campo das relações, das decisões ou dos conflitos, quem controla o tempo, controla a energia. A pausa estratégica é um espaço de poder. Não porque manipula, mas porque observa. Enquanto os outros reagem, tu observas. Enquanto os outros se justificam, tu avalias. Enquanto o ruído exige resposta, tu deixas a clareza chegar. E quando falas, cada palavra tem peso, porque nasce da reflexão, não do reflexo. Sêneca afirmava que nada se perde com esperar, exceto a impaciência. A pausa estratégica não é passividade, é precisão. É aprender a distinguir entre o momento de agir e o momento de observar. E essa distinção marca a diferença entre o sábio e o impulsivo. Pensa nas vezes em que respondeste rápido só para não parecer indiferente. Nas ocasiões em que disseste sim por medo de perder algo, ou não por orgulho. A pausa teria te protegido. Porque nesse intervalo, quando respiras antes de falar, encontras tuas verdadeiras motivações. Epicteto insistia que a mente deve ser treinada como o corpo. Assim como não se lança o braço sem técnica,
Não se lança uma palavra sem razão. Cada pausa é um treino. Uma repetição no ginásio da consciência. No início dói, porque o ego quer dominar a cena. Mas, com prática, a pausa se torna natural. O estoico entende que nem tudo o que se sente deve ser expresso, que nem todo pensamento merece voz, que a emoção, se não se assenta, vira erro. Por isso, em cada conversa tensa, em cada decisão importante, o sábio busca sua respiração. Não por superstição, mas porque o ar devolve o controle. Marco Aurélio praticava a pausa até na guerra. Em meio a relatórios e urgências, pedia um instante para escrever. Não como fuga, mas como âncora. Precisava lembrar que sua mente devia governar antes de sua espada. Esse hábito o salvou de inúmeros erros. Porque a pausa, quando se torna rotina, protege até no caos. Na vida cotidiana, a pausa estratégica pode parecer luxo, mas, na verdade, é uma forma de respeito por ti, pelo outro e pela verdade. Porque responder sem pensar é responder desde a ferida, não desde a razão. E cada vez que escolhes calar um segundo a mais, escolhes construir em vez de destruir. Sêneca dizia: as palavras devem ser como moedas valiosas e raras. A pausa é a casa da moeda onde elas são cunhadas. Cada segundo de silêncio antes de falar purifica tua intenção. Permite eliminar o excesso, a defesa, a vaidade. Quando enfim falas, tuas palavras não buscam vencer, buscam contribuir. Há poder no ritmo pausado. Quem não se apressa transmite estabilidade. Sua presença faz o tempo parecer mais lento ao redor. E isso é magnético. Nos vínculos pessoais, nos negócios, na vida, a calma gera confiança. Porque quem não reage de imediato mostra que não é condicionado. Que seu eixo não depende do estímulo externo, mas do próprio discernimento. A pausa estratégica também ensina humildade. Porque, nesse breve silêncio, reconheces que não sabes tudo, que podes pensar melhor, que vale a pena observar antes de decidir. E essa humildade te protege do erro. Não precisas ter a resposta imediata, precisas ter a resposta certa. Epicteto advertia: quando falares, que tuas palavras sejam melhores do que o silêncio. Se não podes melhorar o silêncio, espera. Essa espera não é inércia, é cultivo. No silêncio cresce a compreensão, decanta-se a emoção, afina-se a intenção. Cada pausa escolhida é uma semente de sabedoria. A sociedade te empurra a responder rápido porque teme a pausa. O silêncio incomoda quem não tem domínio de si. Mas o estoico ama esse silêncio, porque nele reencontra seu centro. Na pausa, a alma se limpa do ruído e a mente recupera a perspectiva. Nas discussões, a pausa pode ser mais poderosa do que qualquer argumento. Quem não responde à provocação ensina, sem palavras, que o domínio não está em vencer, mas em preservar a paz. Às vezes, calar não é ceder, é mostrar que nem tudo merece tua energia. A pausa estratégica é, muitas vezes, a resposta mais elegante. Marco Aurélio refletia: o que impede a ação, adianta a ação. A pausa não é obstáculo, é impulso redirecionado. É o instante em que o fogo se transforma em luz. Nesse momento, o que era reação se torna clareza. Por isso, os sábios não são lentos, são precisos. Praticar a pausa estratégica transforma tua energia. Torna-te menos previsível, mais observador, mais profundo. Deixas de falar por impulso e passas a ouvir com intenção. Descobres nuances que antes ignoravas. Aprendes a reconhecer quando o outro busca compreensão ou apenas atenção. Teu discernimento se aguça e, com ele, teu poder. A pausa também te ensina a conviver com o desconforto, a não fugir do vazio entre a pergunta e a resposta. Esse espaço é onde cresce teu domínio emocional. A alma impaciente quer preencher o silêncio. A mente treinada o habita. E desse habitar nasce uma confiança diferente. A confiança em ti. Porque quem pode parar antes de reagir, pode mudar o curso do próprio destino. Não é exagero. Cada pausa evitou guerras, separações, demissões e erros irreparáveis. Por trás de muitas vidas arruinadas,
há um impulso não contido. Por trás de cada sábio, há uma pausa escolhida. O estoico sabe que a pausa não é a ausência de ação, é a ação mais refinada. É a decisão de observar antes de decidir, de sentir antes de falar, de compreender antes de julgar. É a manifestação mais clara da inteligência emocional. O domínio do tempo interior, quando alguém te pressionar por uma resposta rápida, sorri, respira. Lembra que a pressa é a máscara do medo. E tu já não ages pelo medo, mas pela clareza. Vou pensar sobre isso. Não é desculpa, é fronteira. É a forma mais simples de lembrar ao mundo que tua mente não se aluga à pressa alheia. E quando aprendes a viver assim, quando a pausa se torna teu ritmo natural, tua vida muda de tom. Já não és quem corre atrás das respostas, és quem as deixa vir. Porque o silêncio bem administrado não é vazio, é poder em repouso. E quem domina sua pausa, domina seu destino. 8º princípio estoico. A presença atenta. Olha com atenção, não com intenção. Essa é a diferença entre conectar e controlar. Quem olha com intenção busca obter algo. Aprovação, interesse, resposta. Quem olha com atenção simplesmente está. A atenção pura é um estado raro, quase sagrado. É uma forma de amor sem desejo, de interesse sem ansiedade, de energia sem posse. E é, paradoxalmente, uma das virtudes mais esquecidas do mundo moderno. O ser humano já não olha e escaneia. Já não ouve e espera sua vez de falar. Já não está presente, vive distraído em uma rede invisível de pensamentos, telas e lembranças. Mas o estoico entende que sem presença não há vida, só ruído. Marco Aurélio escreveu isso como uma prece a si mesmo. Concentra cada ato como se fosse o último da tua vida. Ele não dizia isso com drama, mas com profundidade. Estar presente é uma forma de eternidade. Transforma o cotidiano em transcendência. A presença atenta é a arte de voltar a habitar o momento. De sentir o peso de um olhar, a textura de uma palavra, a temperatura de um silêncio. É observar sem interpretar, sem antecipar, sem desejar que o instante seja diferente. É permitir que a realidade se expresse antes de intervir. E isso, embora pareça simples, exige um nível de domínio que só a prática concede. Epicteto ensinava isso a partir da humildade de um escravo que via o mundo com lucidez. Não é o que vês que te perturba, mas o que interpretas do que vês. A atenção estoica não se contamina com suposições. Aprende a ver o que é, não o que deseja que seja. Porque a alma distraída não vive o presente e comenta sobre ele. E ao comentar, o perde. Quando estás realmente atento, tua energia muda. As pessoas sentem. Não precisas dizer muito, basta o modo como olhas. Tua calma se torna uma linguagem. No mundo onde todos competem para falar, quem sabe escutar torna-se magnético. Não por mistério, mas por presença. Há uma história sobre Sócrates que ilustra isso perfeitamente. Um jovem lhe perguntou como poderia tornar-se mais sábio. Sócrates o levou ao rio, mergulhou sua cabeça na água e o manteve lá por alguns segundos além do suportável. Quando o jovem emergiu ofegante, o filósofo disse: "Quando desejares aprender tanto quanto desejavas respirar, então aprenderás." A atenção é isso, respirar com a alma inteira. Estar tão comprometido com o presente que o resto do mundo desaparece. A maioria das pessoas não presta atenção, julga. Julga enquanto ouve, planeja sua resposta enquanto o outro fala, compara o que escuta com sua própria história. Mas a atenção estoica não é intelectual, é moral. Escutar com atenção é um ato de respeito. Significa dizer ao outro: tua existência merece este momento completo da minha mente. Sêneca advertia: quem está em todos os lugares, não está em lugar nenhum. A mente dispersa não encontra paz porque se divide em 1000 direções. Estar presente é uma forma de renúncia, renuncias ao que não acontece agora. E essa renúncia liberta, porque enquanto persegues o que foi ou o que será, o presente, o único espaço real de poder, escapa por entre os dedos. A presença atenta não exige concentração tensa, exige entrega tranquila. Não é uma disciplina militar, mas uma disposição serena.
implica deixar de lutar com o momento, aceitar sua imperfeição e sua brevidade. Estar ali, mesmo que doa, mesmo que não entendas, mesmo que não haja nada a dizer, porque até no silêncio desconfortável há informação, até na espera há lição. Marco Aurélio praticava a atenção como um ritual espiritual. A cada amanhecer, lembrava a si mesmo que o dia seria difícil, que haveria ingratidão, impaciência e desonestidade, mas acrescentava algo essencial. Ainda assim, não deixarei que me arranquem a atenção daquilo que depende de mim. Era sua maneira de blindar a mente contra o caos externo. Estar presente não é ignorar o mundo, é manter consciência dentro dele. O estoico observa, mas não absorve. Participa sem perder o eixo. Escuta sem confundir-se com a emoção alheia. Sua atenção é como um espelho d'água. Reflete sem reter. E nesse reflexo, o outro se vê com clareza. Por isso, quem está verdadeiramente presente torna-se um refúgio. Porque sua calma não julga, apenas compreende. Epicteto dizia: se queres ser invencível, não te envolvas no que não depende de ti. E nada depende menos de ti do que os pensamentos, reações ou interpretações dos outros. Mas depende inteiramente de ti a tua atenção, a forma como estás. A presença é a fronteira invisível entre serenidade e confusão. Nas relações humanas, a atenção autêntica é mais rara que o amor. Muitos dizem amar, poucos sabem olhar. Porque olhar sem exigir é aceitar. E aceitar sem possuir é respeitar. A atenção é o prelúdio da liberdade emocional. Quando aprendes a olhar o outro sem querer mudá-lo, teu amor torna-se sábio. A presença atenta também é uma forma de autoconhecimento. Quando estás plenamente presente, descobres o ruído que vive em ti. Notas teus pensamentos, impulsos, julgamentos automáticos. A atenção torna-se espelho. E o que vês, às vezes, dói. Mas essa dor purifica, revela o que ainda não dominas. Na prática estoica, a atenção não se limita ao diálogo. Está em tudo, na comida, na respiração, no caminhar, no pensar. Cada ato cotidiano pode se tornar meditação se o fazes com presença. Comer sem olhar o telefone, respirar sem pressa, caminhar sem destino, essas pequenas ações são treinos de domínio. Porque quem domina o instante, domina a vida. A distração é a doença da alma moderna. E sua cura não está em isolar-te, mas em observar-te. Não em desligar o mundo, mas em aprender a não te dissolver nele. A atenção estoica não foge do ruído, atravessa-o com serenidade. Porque o sábio não busca silêncio externo, busca silêncio interior. Sêneca aconselhava praticar a atenção escrevendo, ao final do dia, 3 perguntas. Em que momento me perdi de mim mesmo? Que conversa me tirou do centro? Onde consegui estar completamente presente? Essa autoobservação constante transforma a atenção em hábito, e o hábito em caráter. O mundo moderno glorifica a multitarefa, mas a alma humana foi feita para a unidade. Estar em um só ato por vez é uma forma de respeito pela vida. E também uma forma de rebeldia contra a dispersão coletiva. Porque cada instante em que estás realmente presente é um ato de resistência contra a superficialidade. Marco Aurélio entendeu que a atenção é uma forma de amor pelo cosmos. Ama o que te acontece, porque isso é a vida. Amar o que acontece implica vê-lo, e vê-lo implica estar. O sábio não espera circunstâncias perfeitas para se concentrar. Transforma o imperfeito em objeto de contemplação. Encontra beleza até na dificuldade. A atenção não pode ser fingida. O corpo a denuncia. Os olhos revelam quando a mente está em outro lugar. A voz muda quando há presença real. Por isso, quando alguém te escuta de verdade, sabes, não pelo que diz, mas por como te olha. Essa é a magia da atenção estoica. Seu poder é invisível, mas inegável. Praticar a presença atenta transforma teus vínculos. As conversas tornam-se mais profundas, as decisões mais sábias, a vida mais lenta e plena. Porque já não reages, respondes. Já não sobrevives ao tempo o habitas.
e quem habita seu tempo já não envelhece e amadurece. Estar presente nem sempre será confortável. Às vezes, significará sustentar a dor sem fugir, encarar o conflito sem distração, aceitar a incerteza sem evasão, mas esse desconforto é crescimento. Cada instante em que escolhes permanecer em vez de escapar, fortalece teu caráter. O estoico não persegue a calma, ele a encarna, e essa calma nasce da atenção. Por quê? Quando realmente vês o mundo como ele é, desaparece a necessidade de mudá-lo. Compreendes que a vida não precisa das tuas correções, apenas da tua presença lúcida. Epicteto dizia: não há cegueira maior do que a de quem não quer ver. Mas tu já não estás cego. Aprendeste a olhar. Deixaste de usar os olhos para confirmar crenças e começaste a usá-los para descobrir. Essa transição é o início da sabedoria. A presença atenta não promete ausência de dor, mas promete clareza. E a clareza, quando sustentada, é poder. Poder para discernir, para agir, para amar sem depender. Olha tudo com a calma do sábio, não com a pressa de quem teme perder, mas com a serenidade de quem sabe que tudo o que importa acontece aqui, neste instante. Porque a vida não te espera em outro lugar, está exatamente onde estás agora, esperando que a vejas de verdade. E quando conseguires, quando teu olhar deixar de querer e começar a compreender, descobrirás o segredo que transforma toda a existência. Que o mundo não te pertence, mas tu podes pertencer ao momento. Nono princípio estoico: a aceitação madura. Você tem direito de pensar assim. Poucas frases revelam tanto domínio interior. Porque quem consegue dizê-las sem ironia nem ressentimento, já atravessou a fronteira do ego e entrou no território da liberdade emocional. Aceitar não é render-se, é compreender. É ver a diferença entre o que pode ser mudado e o que simplesmente é. E essa compreensão é a base de toda a paz duradoura. A aceitação madura não nasce do conformismo, mas do discernimento. Não é resignação nem fraqueza, e sim força silenciosa. O estoico entende que lutar contra a realidade é uma guerra perdida, porque a realidade não se move por capricho, e sim por lei. Epicteto resumiu com precisão: não desejes que as coisas aconteçam como queres. Deseja que aconteçam como acontecem, e tua vida fluirá serena. Essa frase não ensina passividade, ensina sabedoria. Porque o que aceitas te liberta. O que resistes te persegue. A alma humana sofre mais pela negação do que pela dor em si. Rejeitar o que cria fricção, e essa fricção vira ruído mental. Dizemos: isso não deveria acontecer, não pode ser, por que comigo? Mas o estoico sabe que a realidade não pede permissão. O universo não para consultar tua opinião antes de te ensinar algo. Tudo o que ocorre, o justo e o injusto, o doce e o amargo, tem propósito pedagógico. Aceitar esse propósito não é fraqueza, é inteligência espiritual. Sêneca escreveu: o destino guia quem o aceita e arrasta quem o rejeita. Essa é a lei invisível que rege a alma do sábio. Não é que o destino seja cruel, é a resistência que o faz parecer assim. Quem aceita com serenidade transforma a ferida em porta. Quem resiste transforma a porta em muro. A aceitação madura é abrir os olhos mesmo quando a luz dói. Marco Aurélio compreendeu isso com lucidez admirável. Ama o que te acontece, porque isso também foi tecido para ti. Não é um chamado para amar o sofrimento, mas para reconhecer que há ordem oculta no aparente caos. Que o que hoje fere pode, com o tempo, ser causa da tua transformação. Aceitar não é aplaudir o que acontece, é parar de lutar contra o inevitável. Na vida cotidiana, essa sabedoria é posta à prova o tempo todo. Uma conversa que termina mal. Um amor que não corresponde. Um projeto que fracassa. A reação instintiva é o protesto. Isso não devia ter acontecido. Mas a aceitação madura não pergunta por quê. Pergunta para quê. Essa simples mudança converte dor em mestre. Epicteto dizia que a serenidade nasce de distinguir o que depende de ti do que não depende. Aceitar o que não depende de ti não é indiferença, é redirecionar energia para o que está sob teu controle. Tua atitude, teu pensamento, tua resposta. Não podes controlar o vento,
mas podes ajustar as velas. Essa é a metáfora da aceitação estoica. Navegar com inteligência, em vez de brigar com o mar. A aceitação madura não é frieza emocional, é amor à verdade. É olhar a vida sem maquiagem, sem histórias, sem desculpas, sem drama. É dizer, isto é o que existe e a partir daqui decido. Essa decisão é o ponto em que o sofrimento se transforma em poder, porque a clareza não elimina a dor, mas a torna útil. Imagina alguém que perde algo que ama. A mente luta, busca explicações, culpa-se, culpa o outro, o tempo, o destino. Mas chega um instante em que a alma, cansada, rende-se à evidência. E nessa rendição, paradoxalmente, surge a paz. Não porque a dor desaparece, mas porque a resistência cessa. Aceitar não fecha a ferida, mas estanca o sangramento. Marco Aurélio, que perdeu filhos, amigos e batalhas, entendeu que a serenidade não vem de mudar o mundo, mas de mudar o olhar. Se algo externo te fere, não é isso que te perturba, e sim teu julgamento sobre isso. O sábio não nega a dor, estuda. Não diz não me afeta, diz não me domina. A diferença é sutil, mas decisiva. A aceitação madura também tem um rosto moral. Aceitar que outros pensem diferente não é ceder tua verdade, é respeitar a deles. Dizer, você tem direito de pensar assim, é reconhecer que o mundo não gira em torno do teu critério. É ato de humildade intelectual e de força interior. Porque só quem está seguro de si pode parar de precisar que os outros concordem com ele. Epicteto alertava, não tentes convencer o tolo, ensina com o exemplo. Aceitar que não podes mudar a mente alheia é sinal de sabedoria prática. Nem todos estão prontos para entender, e está tudo bem. O estoico não impõe sua visão, ele a encarna. Porque a verdade não se prega, se demonstra com serenidade. Aceitar não é permitir injustiça. É agir com lucidez, não com ira. A aceitação madura não paralisa, organiza. Permite responder com clareza em vez de reagir com raiva. Quando aceitas que algo dói, podes curar. Enquanto negas, apenas perpetuas. Sêneca aconselhava observar a vida como um palco onde não escolhes o roteiro, mas sim como atuas. Se a cena é trágica, que tua atuação seja digna. Se é cômica, que seja sincera. O sábio não se fixa no papel que recebe, concentra-se em interpretá-lo com virtude. Essa é a forma mais pura de aceitação. Fazer o melhor com o que tens. A mente imatura confunde aceitação com impotência. Mas aceitar não é desistir. É alinhar-se com a realidade para agir com eficácia. Só quando aceitas o terreno podes jogar o jogo com inteligência. Quem se queixa do campo, do clima ou do árbitro, já perdeu. O estoico não reclama, adapta-se. E essa adaptabilidade calma é fonte de poder. A imensa liberdade em deixar que os outros pensem como quiserem. Não precisas convencer, corrigir, nem te defender o tempo todo. A aceitação madura é compreender que o desacordo não é ameaça, é parte da ordem natural. Querer que todos te entendam é vaidade. Aceitar que alguns não o farão é sabedoria. Marco Aurélio escreveu, o universo é mudança, a vida é opinião. O que hoje te fere, amanhã te molda. O que hoje parece perda, amanhã pode ser direção. A aceitação madura é confiar nesse processo mesmo sem entender o mapa. Não precisas ver o caminho inteiro, basta dar o próximo passo com serenidade. Epicteto lembrava a seus discípulos, quando algo acontecer, diz apenas, assim quis a natureza. Não com resignação, mas com reverência. Porque o sábio não vê acaso, vê coerência. O que acontece, acontece como deve. E o arte de viver consiste em mover-se com esse fluxo sem transformá-lo em inimigo. Aceitar não é deixar de sentir, é deixar de sofrer por sentir. É permitir que a dor passe por ti, sem erguer um altar à sua sombra. É saber que não precisas vencer cada batalha mental para estar em paz. É compreender que mesmo sem controle sobre o mundo, tens poder sobre tua resposta. Quando chegas a esse ponto, algo muda para sempre. Os ruídos externos perdem força. As críticas se dissolvem.
As decepções viram lições. Já não vives reagindo, vives observando. Já não te desgastas com o inevitável, porque aprendeste a ver seu lugar na ordem maior. A aceitação madura não promete felicidade imediata, promete liberdade. Liberdade do drama, da expectativa, do controle. E essa liberdade, sustentada, torna-se paz. Não uma paz ingênua, mas lúcida. Uma paz que não depende do silêncio do mundo, e sim do equilíbrio interior. Porque no fim, aceitar não é dizer, gosto disto, mas isto é. E a partir daí, decidir como viver com dignidade. E quando consegues isso, quando olhas o mundo e podes dizer com serenidade, você tem direito de pensar assim. Isso tinha de acontecer assim. Nem tudo depende de mim. Então descobres o segredo mais poderoso da alma estoica, que a verdadeira força não está em resistir ao fluxo da vida, mas em fluir com ele sem te perder. 10º princípio estoico: o desapego verbal. Nem tudo o que calo me dói. Essa frase encerra uma das verdades mais difíceis de praticar. Nem todo silêncio é vazio. Nem toda palavra é poder. Vivemos numa era em que se confunde expressão com autenticidade, em que muitos acreditam que falar sempre liberta e calar sempre reprime. Mas o sábio sabe que a palavra mal administrada é fuga de energia. Dizer tudo não te torna transparente, te torna vulnerável. O domínio começa quando aprendes a discernir o que merece voz e o que deve repousar no silêncio. O desapego verbal não é frieza, é maestria. É compreender que cada palavra tem preço e que nem tudo merece tua voz. Epicteto dizia com clareza: temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir o dobro do que falamos. O estoico não se cala por medo, mas por consciência. Seu silêncio não é passividade, é seleção. Ele sabe que nem toda verdade precisa ser dita e que, às vezes, a palavra mais sábia é a não pronunciada. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: não desperdice palavras com quem não pode recebê-las. Essa advertência nunca foi tão atual. Quantas vezes tentaste explicar teu ponto, defender tua intenção, esclarecer um mal-entendido e terminaste exausto e mal interpretado? Não porque te faltava razão, mas porque a outra mente não estava pronta para entender. O sábio não se desgasta tentando convencer. Ele entende que o silêncio também comunica e, muitas vezes, comunica melhor. O desapego verbal é libertar-se da necessidade de resposta. É parar de correr atrás da compreensão alheia. É reconhecer que o valor das tuas palavras não depende da reação do outro, mas da pureza da tua intenção. Quando falas com serenidade, mesmo que não te entendam, tua energia permanece intacta. Mas quando falas com ansiedade, ainda que tenhas razão, te esvazias. Sêneca advertia: quem fala demais, frequentemente fere a própria causa, porque o excesso de palavras nasce da insegurança. Quem confia em si, não precisa preencher o ar. Fala pouco, mas, quando o faz, cada frase tem peso. Sua voz não busca convencer, busca ressoar. E essa diferença separa o sábio do falador. O desapego verbal também implica não tomar como ofensa o silêncio alheio. O ego interpreta o calar do outro como desinteresse, desprezo ou frieza. Mas a mente madura entende que o silêncio pode ser respeito, reflexão ou apenas o espaço que a alma precisa para processar. Nem tudo o que não se diz é indiferença. Às vezes, o silêncio é a forma mais honesta de cuidar do que ainda não pode ser dito sem ferir. O estoico aprende a ler nas entrelinhas. Entende que a comunicação real acontece além do som. Um gesto, uma pausa, um olhar podem conter mais verdade que 1000 discursos. O desapego verbal é aprender essa linguagem sutil. Não reagir ao tom, mas à intenção. Não responder à provocação, mas à verdade escondida sob o ruído. Epicteto ensinava a seus discípulos: não discutas com quem quer vencer. Fala apenas com quem quer entender. É inútil colocar palavras onde o propósito não é a compreensão, mas o controle. Por isso o sábio se afasta dos debates dominados pelo ego. Não foge, eleva-se. Compreende que não há vitória em convencer quem não escuta.
O desapego verbal não é distanciamento emocional, é governo emocional. É deixar de ser escravo da necessidade de ter a última palavra. Não reagir a cada comentário, crítica ou provocação. Porque a alma que reage a tudo não está em paz, está em alerta. E viver em alerta é viver cansado. Sêneca dizia: a ira é um breve estado de loucura. Nessa loucura verbal, perdem-se amizades, amores, oportunidades e respeito. Uma palavra dita sem domínio pode desfazer anos de calma. Por isso, o estoico mede antes de falar não porque tema errar, mas porque valoriza mais a paz do que o orgulho. Marco Aurélio praticava esse princípio mesmo sob pressão. Como imperador, suportava críticas, traições e exigências constantes. Ainda assim, preferia o silêncio à ira. Escreveu: não respondas à ofensa com outra ofensa. Deixa que o tempo seja teu argumento. O tempo, para o sábio, é a voz que não precisa gritar. O desapego verbal é também um ato de elegância. Quem não precisa se defender o tempo todo, mostra que seu valor não depende da aprovação externa. Seu silêncio não é vazio, é contenção. A alma forte não se cala por medo. Cala porque sabe que a verdade não precisa ser repetida 1000 vezes. Basta afirmá-la uma vez e depois vivê-la. Quando alguém te acusa injustamente, te provoca ou te julga, lembra, tua reação será usada contra ti, mas teu silêncio será tua proteção. O silêncio do sábio não é covardia, é estratégia. É o refúgio da alma que sabe que nem tudo merece resposta. Epicteto resumiu: não podes controlar as palavras dos outros, mas podes controlar o eco que deixas em ti. Esse eco é tua responsabilidade. Se deixas que as palavras alheias entrem sem filtro, viverás em tormenta. Se as observas passar como vento sobre a água, tua serenidade permanece intacta. O desapego verbal também exige abandonar a compulsão de justificar teus limites, tuas decisões, tuas emoções. Quem te respeita não precisa de explicações. Quem não te respeita não as entenderá. Às vezes, o silêncio é a resposta mais firme, porque obriga o outro a lidar com o próprio reflexo. Sêneca ensinava: o sábio basta-se com a própria consciência, não com a opinião alheia. Isso inclui a forma de se comunicar. Não precisas provar que tens razão, basta viver de modo que a razão se perceba. O exemplo silencioso tem força que nenhum argumento iguala. O desapego verbal é também ato de compaixão. Porque, ao não responder com ira, não apenas te preservas, dás ao outro a chance de ver o próprio ruído. O silêncio é espelho que devolve o que cada um emite. Por isso, diante da provocação, o sábio se cala não por indiferença, mas porque sabe que toda palavra lançada da ferida vira arma. Marco Aurélio escreveu: sê como a rocha que o mar golpeia sem cessar, e que permanece firme enquanto a fúria das ondas se dissipa ao seu redor. O desapego verbal é essa rocha, é suportar as ondas sem tornar-se uma delas. Praticá-lo não é fácil. No início, o silêncio dói. A mente exige defesa, o orgulho exige resposta. Mas, se resistes a essa urgência, algo dentro de ti se expande. Descobres que não precisas reagir para manter teu poder. Que a força não está no ruído, mas na calma. Que a verdadeira superioridade não se demonstra falando, mas conservando serenidade quando todos gritam. Com o tempo, o desapego verbal vira hábito. Aprendes a falar menos, mas melhor. A escolher palavras que curam, não ferem. A usar o silêncio como instrumento, não como prisão. Cada frase dita com calma pesa mais do que 100 lançadas pela raiva. Cada pausa se torna sinal de inteligência emocional. Epicteto advertia: se te irritas com cada atrito, como poderás polir-te? Cada provocação é oportunidade de praticar o desapego verbal. Cada conversa difícil é a academia da alma. E, nesse treino silencioso, tua mente se fortalece. O sábio não teme o silêncio, habita-o. Transforma-o em espaço de observação e limpeza interior. Na quietude, as coisas se reorganizam sozinhas. O que precisa ser dito nasce naturalmente. O que não, se dissolve.
O silêncio deixa de ser desconforto e se torna refúgio. Quando chegas a isso, já não buscas ter razão, buscas ter paz. Já não precisas falar para afirmar quem és, porque tua presença o comunica. O desapego verbal te torna uma força tranquila. Tuas palavras se tornam escassas, mas essenciais. Teus silêncios, densos, mas cheios de sentido. Nem tudo o que calo me dói significa exatamente isso. Aprendi a escolher minhas batalhas, minhas palavras e meus silêncios. Já não preciso responder para provar meu valor. O silêncio, longe de vazio, é a expressão suprema do domínio interior. E então algo curioso acontece. O mundo passa a te ouvir mais. Porque quem não fala por necessidade, quando fala, faz todos se calarem. Esse é o poder invisível do desapego verbal. Não conquista com ruído, mas com presença. Não impõe e irradia. Não persuade e inspira. E num mundo em que todos querem ser ouvidos, tu serás lembrado não pelo que disseste, mas pela calma com que soubeste calar. Quando o silêncio se torna poder. Há um momento na vida em que deixas de buscar fórmulas e começas a observar padrões. Descobres que as pessoas não se encantam pelo que dizes, mas pelo que transmites quando não dizes nada. Que as palavras podem cativar por um instante, mas apenas a energia sustentada deixa a marca. Então entendes que o segredo não estava em aprender a falar, mas em aprender a calar sem desaparecer. Em estar presente sem te impor, em comunicar sem precisar ser aprovado. A verdadeira atração não nasce da estratégia, mas do equilíbrio. Não se trata de ter as frases certas, mas a alma em ordem. Porque a calma tem uma linguagem invisível que o mundo reconhece mesmo sem entender. É aquele gesto tranquilo, aquele olhar sereno, aquela forma de respirar sem ansiedade que tornam irresistível quem fez as pazes consigo mesmo. O sábio não seduz e inspira, não conquista reflete, não promete demonstra. Sua força está no que não necessita. Por isso, quando te tornas alguém em paz, as pessoas sentem curiosidade por esse silêncio. Aproximam-se não porque as procuras, mas porque percebem que em ti há algo que não depende delas, teu centro. Epicteto sabia disso quando ensinava que ninguém é livre se depende do aplauso. A independência emocional é a raiz do magnetismo humano. O estoico não busca validação porque seu valor não oscila com as circunstâncias. Ele não precisa ser compreendido para se sentir completo. E essa autossuficiência não é arrogância, é equilíbrio. É a tranquilidade de quem sabe compartilhar sem se perder. Marco Aurélio escrevia em seu diário: teu poder está na tua mente, não no olhar alheio. Essa frase resume toda a jornada que fizeste até aqui, porque o que atrai não é a aparência, mas a harmonia. A mente serena ilumina o rosto, suaviza o gesto, afina a voz. Quem domina o próprio ruído interior, torna-se presença e presença. Num mundo cheio de urgência, é luxo. Aquilo que antes te desesperava por controlar, agora apenas observas com distância. Já não temes o silêncio, habitas nele. Já não insistes, fluis. Já não esperas ser escolhido, escolhes. O desapego deixou de ser pose e se tornou teu modo natural de existir. Compreendeste que o domínio não é dureza, mas suavidade sem medo, que a calma não é frieza, mas amor sem dependência. As pessoas te perceberão diferente. Algumas se sentirão atraídas, outras ameaçadas, porque a serenidade incomoda quem vive da reação. Mas esse é o preço do domínio: perder a aprovação superficial para ganhar respeito profundo. Já não fazes parte do ruído, és o eco que permanece quando o ruído cessa. Sêneca dizia: quem tem dentro de si um porto tranquilo, não teme a tempestade. Construíste esse porto com cada limite, cada pausa, cada silêncio. Paraste de falar para preencher vazios e começaste a falar apenas para expandir a verdade. Tua presença já não busca ser vista, busca ser útil. E nesse ponto, quando já não precisas convencer ninguém, algo milagroso acontece. O mundo começa realmente a te escutar, porque as pessoas confiam em quem não as persegue. Respeitam quem não precisa. Admiram quem está em paz.
A serenidade torna-se tua assinatura, teu perfume invisível, tua forma de conquistar sem tocar. A vida não é sobre acumular atenção, mas sobre aprender a sustentar a tua. Sobre não te perder nos olhos que te olham, nem nos ouvidos que te escutam. Sobre manter-te fiel ao teu centro, mesmo quando o mundo te oferece 1000 espelhos. Porque no fim, tudo o que buscas fora é projeção do que ainda não reconheceste dentro. O amor, o respeito, a admiração chegam quando já não os precisas. E não porque o universo castigue o desejo, mas porque recompensa a maturidade. A calma é o filtro natural da alma. Atrai o que vibra na mesma frequência e afasta o que ainda não pode sustentá-la. Por isso, quando deixas de implorar, quando paras de explicar, quando simplesmente existes com dignidade, começas a viver em sintonia com o que é teu por vibração, não por esforço. Fala apenas se tuas palavras forem melhores que o silêncio, ensinava Epicteto. Agora entendes o significado completo dessa frase. Porque já não procuras preencher o silêncio, tu o honras. Já não tentas impressionar, expressas-te com propósito. Já não temes ser mal interpretado porque sabes que a compreensão profunda não se pede, desperta-se. E se algo aprendeste nesta jornada, é que a mente serena atrai mais do que a língua eloquente. Que o olhar estável impacta mais do que qualquer discurso. Que a alma tranquila é reconhecida mesmo à distância. Porque a calma, quando é verdadeira, vibra mais alto do que o desejo. A partir de agora, não tente ser interessante e ser íntegro. Não busques impressionar, encarna teus princípios. Não preenchas os silêncios. Habita-os. Porque quem domina a própria voz domina o destino. E quem domina o próprio silêncio domina a alma. Se algo dentro de ti sentiu alívio ao ouvir estas palavras, segue esse impulso e segue-nos. Inscrever-te não é um favor ao podcast, é um ato de respeito contigo mesmo. Significa que não te contentas em apenas sobreviver, que estás disposto a pensar diferente, a sentir com mais calma, a viver com mais intenção. Faz isso agora e partilha esta mensagem com quem precisa ouvi-la. Porque quando uma mente se ilumina, inevitavelmente ilumina outra. E lembra, as palavras podem atrair, mas só o silêncio sustenta. Sua voz é essencial aqui. Cada reflexão fortalece e eleva nossa comunidade, refletindo o verdadeiro valor de cada indivíduo e contribuindo para nossa identidade estoica compartilhada. A reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte desta comunidade de mentes estoicas. Uma comunidade que não foge da dor, mas a atravessa com coragem, com sabedoria, com honra. Nos vemos em nosso próximo encontro em Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Agora, aproveite a oportunidade de se aprofundar no estoicismo com novas sessões recomendadas do podcast. Siga-nos para não perder nenhuma reflexão que poderia ajudá-lo justamente naquele momento em que sentir que tudo o supera. Todas as segundas, quartas e sextas, publicamos episódios pensados para acompanhá-lo quando a vida pesa, quando é difícil manter a calma, quando você precisa de uma palavra que o lembre de quem você é. Não nos seguir é arriscar-se a perder justamente aquela lição que poderia devolver a paz que você tanto busca. Até que nos encontremos novamente, lembre-se, você é o único dono da sua percepção, o criador da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Este é o legado do estoicismo, a arte de ser invencível.